Então, eu quero dar boa noite aí ao Kleber Guedes. Kleber Guedes, abre o seu microfone. Boa noite. Que a Shalom do Eterno esteja com você, irmão Ronaldo Lima. Boa noite. Eu gostaria de que você aí fizesse a sua apresentação em 2 minutos aí. Você, por gentileza, já explica aí, faz aí a sua explanação aí do que você vai defender, né? Fique à vontade, você tem aí 2 minutos, pode começar, tá? Eu vou avisar quando chegar uns 20 minutos, eu aviso, tá ok? Bem, então, eu sou o Kleber Guedes, né? Muitas pessoas nos conhecem aí, que acompanham os debates. Sou casado, tenho um filho de 10 anos e hoje eu me encontro aqui mais uma vez para um diálogo junto com o pastor Marcos Quintanilha, né? Hoje eu estarei defendendo a seguinte ideia: que não havia necessidade de Jesus ser Deus para que o seu sacrifício tivesse um poder salvífico. Estaremos então debatendo: o sacrifício de Jesus só teria um poder salvífico se Jesus fosse Deus? Bem, eu defendo a ideia que Jesus não é o Deus que tem o seu nome como tetragrama, e que não há necessidade desse Deus se tornar carne, se tornar homem, para salvar o pecador. Então, o sacrifício que Jesus fez tem um poder salvífico, não porque ele era Deus, mas tem um poder salvífico porque as exigências deste sacrifício, Jesus cumpriu. Uma vez que ele cumpriu a exigência da lei, então esse sacrifício pode salvar o homem. 10 minutos, tá? Então é isso aí, pessoal. Nós vamos estar apresentando essa ideia. O sacrifício de Jesus tem o poder salvífico para salvar o homem, mesmo ele não sendo Deus. Ok, muito obrigado, Kleber Guedes. Agora, nós estamos aí com o nosso amigo pastor Marcos Quintanilha. Eu coloquei aqui fixado no senhor, mas ainda não apareceu aqui. Bom, agora apareceu. Vamos lá. Marcos Quintanilha, você tem 2 minutos para fazer a sua apresentação e dizer o que você vai defender. Fique à vontade. Quando chegar a 20 minutos, eu dou um toque. Ok? Pode ficar à vontade. Ok. Obrigado, Ronaldo. Graças e paz a todos. Eu sou o pastor Marcos Quintanilha. Eu sou professor de teologia já há bastante tempo, uns 15 anos. E estamos aí conversando com o pastor Kleber. E o meu propósito é demonstrar, através das Escrituras, parafraseando o que o apóstolo Paulo falou, que em nenhum outro há salvação, né? E somente Jesus Cristo, sendo quem ele é, ele poderia fazer o que ele fez. Então, salvação somente em Cristo, não porque ele seja um homem bom, não porque ele morreu na cruz, mas porque ele é quem ele é que faz todo sentido. E aí sim a salvação tem que ser efetivada. Então, salvação só em Jesus Cristo. Por quê? Por causa de Jesus Cristo. Essa é a nossa proposta nessa noite. Amém? Ok. Não precisou nem dos 2 minutos. Então, já que o senhor já está na tela, né? O senhor pode iniciar aí fazendo a sua primeira pergunta. Você tem 3 minutos. Chegando a 1 minuto, eu dou um toque. 20 segundos, eu dou outro toque. Beleza? Fique à vontade. Pode começar aí fazendo a sua primeira pergunta, pastor Marcos Quintanilha. Fique à vontade, pode começar. Pastor Pastor Guedes, eu queria fazer uma pergunta, mas antes eu queria ler o texto
o texto que eu vou apresentar a minha pergunta, que me baseia a minha pergunta, está numa das cartas de Paulo. Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, verso 6, ele diz assim: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma do homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Eu queria, pastor Guedes, que o senhor dissesse, com todas as letras, qual é a natureza de Jesus. Jesus é um homem? Jesus, ele é um animal? Jesus, ele é um anjo? Ele é um arcanjo? Porque todos os seres, ele tem uma natureza. O peixe, ele tem uma natureza diferente do cachorro, do boi, né? Todos os seres, eles têm natureza. E eu queria que o senhor me dissesse qual é a natureza de Jesus. Jesus é o quê? Jesus é um anjo? Alguns vão dizer que é o anjo Miguel, mas eu queria ouvir da sua parte qual é a natureza de Jesus. Essa que é a minha primeira pergunta ao pastor Guedes. Kleber Guedes, eu vou fixar em você agora aqui na tela. Pode abrir o seu áudio. Você tem 5 minutos para fazer a sua resposta. Fique à vontade, pode começar. Quando chegar em 1 minuto, eu te dou um toque. 20 segundos, te dou mais um toque. O texto de Filipenses, capítulo 2, do versículo 4 em diante, é um texto que o apóstolo Paulo utiliza a pessoa de Jesus Cristo para ensinar a igreja a respeito de ter uma atitude de humildade e de servidão para com seu próximo. O versículo 5 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Então, esse primeiro versículo já demonstra que Jesus não é o Deus que tem o seu nome como tetragrama, né? Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, ele não quis roubar essa posição. Por que Jesus estava em forma de Deus? Porque o Senhor Jesus recebeu do Pai a autoridade para governar todas as coisas. Ele disse em Mateus capítulo 10, ou capítulo 11, versículo 25, que o Pai entregou a ele todas as coisas em suas mãos. Então, ele governa o mundo celestial, ele tinha essa autoridade, esse poder de governar. Por isso o texto diz que ele estava em forma de Deus, compreende? Então, debaixo de Deus, o Pai, Jesus mandava em tudo. Ele abriu mão dessa posição e foi feito homem, se fez homem, tomou forma de homem. Enquanto aqui estava na terra, ele não governava mais agora o mundo celestial. Então, em forma de homem, como diz o texto, ele foi levado à morte e morreu a morte de cruz. E toda língua deve confessar que Jesus é o Senhor e não que Jesus é Deus, né? E para a glória não de Jesus, mas para a glória de Deus, o Pai. Então, esse Deus que é Pai de Jesus Cristo e Deus de Jesus Cristo, as pessoas vão dobrar os joelhos diante de Jesus para que esse Deus seja glorificado. Sobre a natureza de Jesus, né? Existe uma palavra grega, lá em João capítulo 1, versículo 18, né, que é traduzida por unigênito. Essa palavra em grego significa o único da mesma espécie, compreende? Não existe nenhum outro ser segundo a espécie de Jesus, segundo a natureza de Jesus. Então, os anjos não é igual a Jesus. E não é o próprio Jesus, não é da natureza de Jesus. Em João capítulo 14, tem um versículo que fala a respeito do Espírito Santo, e é usada a palavra halos, que é traduzido por outro consolador, que significa outro de espécie diferente. Então, Jesus, ele não é igual aos anjos, Jesus, ele não é igual ao Espírito Santo, ele não é igual a outro ser, porque a espécie dele é única. Então, qual é a natureza dele? A natureza dele
é uma natureza do Pai. Agora, quando eu digo que ele tem a natureza do Pai, eu não estou dizendo que ele tem todos os atributos que o Pai tem. Por que eu digo que ele não tem os atributos que o Pai tem? Todos os atributos que o Pai tem? Porque ele foi gerado pelo Pai, ele foi trazido à existência pelo Pai. Então, o Pai sempre existiu e o Senhor Jesus teve uma origem. É só ler Miqueias, capítulo 5, que lá vai falar sobre a origem de Jesus. Miqueias 5, versículo 2, fala lá que Jesus tem uma origem desde os tempos antigos, dos tempos passados. E o Pai não tem a origem. Colossenses, capítulo 1, versículo 15, diz que Jesus é o primogênito do Pai. Primogênito do Pai. Primogênito de Deus, melhor dizendo. Né? E alguns falam assim, não, mas ele diz que é primogênito não porque ele era o primeiro. Não porque ele era o primeiro. Bem, em Lucas capítulo 2, versículo 7, diz que Jesus é o primogênito de Maria. Então veja que a mesma palavra grega usada em Lucas 2,7 é usada em Colossenses capítulo 2, versículo de número 15, mostrando que Jesus é o primeiro nascido de Deus. Então Jesus é o Filho de Deus. Entendeu? E a sua natureza é a natureza do Pai, mas ter a natureza do Pai não significa ter os atributos que o Pai tem. Então essa é a minha resposta. Ok. Marcos Quintanilha, você tem aí os seus 5 minutos para a sua réplica. Fique à vontade, pode começar. Bom, apesar do pastor Guedes ficar rateando, né, porque ele não afirma, ele rodeia, mas ele não afirma. Mas a Bíblia afirma de forma categórica, de forma sem dúvida, a natureza de Jesus. Você vê o texto que o pastor Guedes ignorou, ele apresenta duas naturezas. Primeiro ele diz no verso 6, que sendo em forma de Deus, ele está dizendo que Jesus é Deus, concordando com o testemunho. Você vê duas pessoas falando que Jesus é Deus. Paulo, escrevendo esse texto em Filipenses, e João, no capítulo 1 do Evangelho, diz que ele estava no princípio com Deus e ele também é Deus. Então, contrariando o que o pastor Guedes diz, Jesus é Deus e ele estava no princípio com Deus. No texto que eu coloquei, que diz assim, que ele estava em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, quer dizer, ele não exigiu os seus atributos, mas ele fez o que antes? A si mesmo se aniquilou, tornando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Então você observa nesse texto que Jesus ele tem duas naturezas. Primeiro, a natureza de Deus, que ele diz em forma de Deus, e na sequência ele diz que ele se esvaziou de si mesmo e assumiu uma outra natureza, a natureza humana. Você observa que o texto, o versículo 6 diz, tendo em forma de Deus, e o versículo 8 diz, e achados na forma do homem. Então Jesus ele tem a forma de Deus e ele também tem a forma do homem. E por ele se achar na forma do homem, é que ele morreu, é que ele sentia dores, sentia frios. Então Jesus, por isso que ele tem esse termo unigênito, porque ele é o único que tem essa dupla natureza. Ele tem tanto a natureza divina, mas ao vir ao mundo ele se esvazia para cumprir a sua missão, conforme o texto aqui mesmo diz, e assume a natureza humana. Daí, por que eu estou apresentando esse texto aqui? Porque esse texto é a chave para você entender quem é Jesus de Nazaré. Jesus, desde a sua concepção, conforme João diz lá, que ele nasceu do ventre e se fez carne, ao se fazer carne, ele assumiu a segunda natureza. Então, sempre que você olhar para Jesus, Jesus tem duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Mas, ao vir ao mundo, ele se esvazia dos seus atributos divinos e assume a natureza humana. E vive como ser humano, conforme ele diz o verso 8. E achando-se de forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, essa é a chave para a gente entender Jesus de Nazaré. O verbo que se fez carne,
que se esvazia dos seus atributos e assume a forma de Deus, ou melhor, a forma de homem. Esse texto é apenas uma introdução para que eu pretendo demonstrar nesse debate que a eficácia da salvação, a eficácia da cruz, só foi possível por causa desse esvaziamento. Só foi possível porque quem estava na cruz era alguém que era digno, era alguém que tinha capacidade de ser tanto intermediário entre Deus e os homens. Ele transita entre a divindade e a humanidade. Por isso que ele é o nosso intermediário. Ele é Deus e, ao mesmo tempo, ele passa a ser homem, através dessa encarnação. 1 minuto. Né? Ô, Ronaldo, quanto tempo tem aí? 1 minuto. Então, só para finalizar, na segunda parte, a gente vai entrar mais no objetivo desse debate, que é demonstrar que somente Jesus, sendo Deus ao mesmo tempo e sendo homem, foi possível que a cruz fosse eficiente. Foi possível a salvação, não só daquele tempo, porque a salvação que Jesus alcançou, ela abrange o passado, pessoas que morreram na antiga aliança, que viviam pela promessa, as pessoas que estão vivas hoje e as pessoas que ainda vão vir a existir no futuro, se esse Jesus não voltar. Jesus é o centro do universo. Tanto é que o texto de Filipenses vai dizer que ele tem um nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus de Nazaré, todo joelho se dobra, no céu, na terra e debaixo da terra. Amém? Perfeito. Kleber Guedes, você está na tela. Sua primeira pergunta, pode ficar à vontade. Você tem 3 minutos. Pode começar. Bem, Pastor Marcos Quintanilha, a minha pergunta é bem simples para o senhor. O que significa juridicamente a palavra resgate ou redenção? Nós sabemos que quando a gente estuda, né, a Torá, existe uma lei lá de jurisdição. E o que significa, juridicamente falando, o conceito da Torá, o que significa a palavra resgate e redenção? Pode começar e você tem 5 minutos para você fazer a sua resposta. Marcos Quintanilha, fica à vontade. Bom, para falar da redenção, eu preciso ir em Gênesis, no capítulo 7, né? Ou melhor, lá no início, eu não estou com o texto aqui agora, mas os irmãos vão se lembrar desse texto, quando o Adão peca, Eva, na sequência, Deus faz uma profecia, conhecido como proto-evangelho. Deus diz que na semente da mulher viria um que pisaria a cabeça da serpente. Esse é um texto que é conhecido no meio teológico como o proto-evangelho. O próprio Deus profetizando que viria um da semente da mulher que ia quebrar o poder da serpente, de Satanás. Porque quando o homem pecou, ele se tornou escravo de Satanás. Ele ficou preso. Então, todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Não havia salvação para a humanidade. A humanidade estava debaixo do pecado. A humanidade estava cativa. Por isso que foi necessário, e o próprio Deus profetizou, que viesse Jesus e resgatasse. É a ideia do sequestro. A doutrina da redenção, ela traz em si a ideia de um sequestro. Alguém que foi sequestrado, preso, está acorrentado, e exige-se, então, para libertar aquela pessoa, um resgate. E esse resgate é altíssimo. O preço de uma alma, conforme diz o Salmo, já é muito alto. Agora, você imagina, eu queria que os irmãos imaginassem, qual seria o preço de todas as almas, de toda a humanidade, ao longo da história da humanidade? Qual seria o valor necessário para prover salvação para todas as pessoas? Porque em Adão, quando ele peca, nós nos tornamos cativos de Satanás. Estávamos aprisionados debaixo do pecado. Não havia nenhuma possibilidade de salvação. O preço era altíssimo. Ninguém pode pagar esse preço por si só. Então, a ideia da redenção
é justamente a morte sacrificial de Jesus, sendo quem ele é, morrendo em nosso lugar. O exemplo é do cordeiro que era morto. Cada cordeirinho que era morto remia simbolicamente aquele pecado, apontando para a cruz, o sacrifício perfeito. Então, Jesus, com o sacrifício na cruz, ele, como ele diz em Apocalipse 5, que ele resgatou com o seu próprio sangue para Deus homens de toda tribo, raça e nação. Então, a doutrina da redenção, ele fala justamente isso. E Jesus, quando morre, ele diz que o preço foi pago, quando ele usa aquela expressão teletestai. O preço foi pago. Com o sangue derramado na cruz, o sacrifício perfeito, a porta foi aberta. Ele mesmo diz que ele é a porta, né? Porque através dele nós temos paz com Deus e nós podemos nos já chegar a Deus de novo. Mas isso é o preço que foi pago pela redenção da humanidade. O nosso irmão Kleber Guedes, você já está na tela, você pode fazer a sua réplica aí, você tem 5 minutos, fique à vontade, pode começar. Então, o que acontece, senhores? Resgate significa pagar a equivalência do dano causado. O homem adquiriu uma dívida com Deus devido ao pecado de Adão, como bem frisou o pastor Marcos aí, e dos seus próprios pecados. O preço dessa dívida é a morte. O texto bíblico nos ensina, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Então, devido a esse fato, todos estavam sentenciados à condenação eterna, à inexistência. Por isso, Jeová Deus estabeleceu um plano para resgatar o direito do perdão dessa dívida e dar vida eterna para o homem. O pastor Marcos, no discurso dele aí, ele falou algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, ele diz que quem pecou foi o homem Adão, né? E ele diz o seguinte também, que por causa disso, Deus enviou o seu filho. Ele confirmou isso, que Deus enviou o seu filho. Ele falou também assim, que o Filho de Deus, o Senhor Jesus, ele foi enviado para ser o nosso resgatador. Então é através de Jesus que Deus vai nos resgatar. Ele diz, através de Jesus nós temos paz com Deus. Então, o pastor Marcos Quintanilha, ele deixa claro aí, já nessa palavra que ele falou aí, que quem foi enviado, ou quem veio não foi o próprio Deus. Quem veio foi um enviado de Deus. Quem veio foi o Filho de Deus. Então, através dele, através de quem? Através de Jesus, nós temos paz com Deus. E eu concordo com o senhor, o pastor Marcos, porque a própria palavra diz, né, que Deus estava em Cristo reconciliando-se com os homens. Então, o senhor está correto. Quem foi enviado, ou quem veio, não foi o próprio Deus, mas foi o Filho de Deus. Jesus, ele disse, eu até já falei nos outros debates para o senhor, João 8, 42, e Jesus falou assim, olha, eu saí de Deus e vim de Deus, eu não vim de mim mesmo. João 3,16, Deus enviou o seu Filho ao mundo. Deus enviou o seu Filho ao mundo. Né? João capítulo 1, versículo 18, fala lá que sobre o Deus invisível e sobre o Filho unigênito de Deus, que veio a este mundo para revelar a Deus, revelar o seu Pai. Revelar o seu Pai. João 1,14. Quem se torna carne? Quem se torna carne? Quem foi feito carne? É o verbo Logos ou era o Deus com quem o Logos estava? Está escrito assim, e o verbo foi feito carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, quem foi feito carne lá no útero de Maria não foi o Deus,
mas foi o Verbo, o Filho de Deus. Quem é esse Deus? O Deus que é Pai de Jesus Cristo. Quem é esse Deus? O Deus que tem o seu nome pelo tetagrama, entendeu? Tem um versículo no capítulo 1... Um minuto, tá? Tem um versículo aí no capítulo 1 do Evangelho de João, né, que quando os discípulos vão conversar um com o outro lá, diz, olha, achamos o Messias, aquele a quem os profetas falaram, aquele a quem Moisés falou, aquele... você vai para o que o Moisés falou. Moisés falou, olha, Jeová Deus vai levantar um profeta no meio de vocês, semelhante a mim. Veja só, não é Jeová que ia vir, mas era o enviado de Jeová, um profeta que seria semelhante a Moisés. Então, o pastor Marcos, em suas palavras, deixou claro que foi o enviado do Deus que tem o seu nome como tetagrama e não o Deus Todo-Poderoso que veio.